Hoje, dando continuidade ao assunto fontes do direito, falaremos sobre fontes formais e procedimentos de integração. Explicando só antes de começarmos a estudar, que antes das fontes formais, nós estudamos as fontes materiais. E é importante fazer essa recapitulação antes de começar, para relembrar que fonte material é tudo aquilo que interfere no processo legislativo, tudo aquilo que interfere na criação, na iniciativa das leis. E aí é uma fonte aberta, no caso, né? Muita coisa pode acontecer. Então, eu exemplifiquei em sala de aula para vocês, por exemplo, que a Boate Kiss, né? O caso da Boate Kiss mudou completamente a legislação, né, de segurança de incêndio e, né, em estabelecimentos públicos, né, principalmente de boates, né, e danceterias e coisas. Provavelmente esse fenômeno climático que nós estamos enfrentando agora também vai mudar uma série de normas a respeito de urbanismo, né, a questão da contenção de cheias, aquela coisa toda. Então, qualquer coisa pode ser fonte material. E nesse processo, até os órgãos públicos, a própria sociedade, né, interfere no processo de criação das normas. Então, para destacar para vocês o seguinte: fonte material são fontes abertas, certo? Os fatores do direito que a gente estudou, certo? A sociedade, as tragédias, né? E até filmes, né? Como eu já também exemplifiquei em sala de aula. Fontes formais, no entanto, já não é tão aberto. Fonte formal já tem um conceito um pouquinho mais restrito. Então vamos para o conceito antes, né? São os modos ou formas de manifestação do direito, são os meios que as normas jurídicas utilizam para aparecer na vida social e são utilizadas na aplicação do direito. Pois bem, antes de explicar, vamos primeiro para o nome, né? Fonte formal. O que significa formal? Formal é aquilo que tem uma forma pré-determinada. Então, assim, eu sempre explico em sala de aula da seguinte forma: se eu te disser assim, ó, lá em casa tem uma festa formal, né? Ou nós vamos para um jantar formal, certo? O que é uma festa formal, um jantar formal? É aquilo que tu tem que caprichar um pouco mais na roupa, né? Normalmente, né? No meu tempo tinha ainda, hoje é raro, né? Festa de gala tinha que ir de smoking, as mulheres iam de longo, né? Então, alto esporte, os homens de casaco e gravata, né? De paletó e gravata, as mulheres com brilhos, aquela coisa, capricha na maquiagem, capricha no cabelo, certo? Bueno, o que acontece? Porque é uma festa formal. Mas se eu te disser que é uma festa informal, se eu te convidar para uma festa informal na minha casa, informal é aquela que não tem forma, não formal, né? Ou seja, se vai de abrigo, vai de tênis, né, um churrasco, né, entre os amigos, fazer uma fumaça, falar bobagem, bater papo, né? Então, se tiver no verão, pode ir de short, chinelo, né? Então, é uma festa mais à vontade, certo? Porque ela é informal, não tem forma. Formal é aquela que tem uma forma. Pois bem, no direito tem fontes que são formais, ou seja, tem uma forma. Existe uma forma pré-determinada, tu não pode usar qualquer coisa. Por isso que eu dei o exemplo da fonte material. Fonte material, qualquer coisa é fonte material. Fonte formal, não. Fonte formal já é um número reduzido, né, e a gente tem que aprender o que eu posso usar, né, na hora de aplicar o direito. Está aqui, ó, na aplicação do direito. O que eu posso usar? Então, as normas jurídicas utilizam para aparecer na vida social. O que eu posso utilizar na hora de argumentar juridicamente no fórum, né, formalmente, né, perante o juiz, aquela coisa toda. Eu trouxe como exemplo aqui um caso, né, virou um documentário no Netflix, né? É um caso que aconteceu nos Estados Unidos, O Diabo no Tribunal, certo? Essa postagem aqui é do site Terra do ano passado, 2023, é a coisa mais recente que eu consegui, e trata de um advogado, né, num caso que aconteceu, se eu não me engano, na década de 80, o caso real, né, acontecido na década de 80, em que o advogado alegou que o seu cliente, acusado de assassinato, né, matou um homem com várias facadas, na verdade não foi ele que matou. Quem matou a vítima foi o demônio. Né? Tá aqui, estava possuído pelo demônio. Então, a pessoa estava incorporada, né? Incorporou o demônio e o demônio usou o corpo da pessoa para cometer o crime.
Pois bem, foi uma tentativa de absolver, né? É um jovem, né? Um menino, né? Tá aqui, uma criança praticamente, né? Que aconteceu isso. E aí foi uma tentativa. Parece que não se deu resultado, mas não interessa. O que interessa é o seguinte: foi uma espécie de argumento que também se cogitou, né, e eu não consegui nenhum documento que prove, né, mas se cogitou no caso do maníaco do parque, né, que foi o nosso primeiro e mais conhecido serial killer no Brasil, que matou não sei quantas, 12 ou 14, sei lá, mais de 10 mulheres num parque lá em São Paulo, certo? E dizem que no tribunal do júri, o advogado dele, né, alegou que, em função de uma coincidência na posição das vítimas, né, as vítimas morreram todas nuas e, né, todas mulheres nuas e numa posição, né, que indicava um sacrifício satânico, né, um ritual satânico, perdão. Então ele quis provar também que o seu cliente não tinha matado aquelas mulheres. Quem matou aquelas mulheres, que foi várias mulheres, né, teria sido o demônio, tá? Esse foi um caso que eu trago para vocês, né? Então, aqui, de pessoas alegando a possessão demoníaca, né? Como forma de argumento de defesa para absolver os seus clientes. Pois bem, já na Justiça Federal aqui, eu achei, aqui também de 2019, né? Justiça considera a desnecessidade da pena ao absolver o réu que sofreu acidente grave, certo? O réu ficou 2 anos, né, depois de ter cometido um crime, ele ficou paraplégico, certo? Num acidente. E o juiz entendeu, nesse caso, que a aplicação de uma pena seria desnecessária, que poderia até representar uma pena cruel, né, para ele. Eu também tinha ouvido outra que também não consegui documentação, mas essa aqui eu consegui, mais ou menos no mesmo estilo, porque o juiz entendeu que um acidente que não tem nenhuma relação com o ato criminoso, o acidente acontecido depois teria sido um castigo divino. Né? Então foi um argumento, porque assim como eu argumentei agora antes, né, da possibilidade do demônio, né, alegar a possessão demoníaca para absolver o meu réu, o meu cliente, eu posso também, né, o juiz teria, né, alegado a intervenção divina, né, que Deus aplicou uma pena tão grande para o réu que fica desnecessário eu aplicar. Aqui, a pena seria desnecessária, foi esse o argumento, né? Eu não aplicaria a pena porque a pessoa já ganhou realmente, né? Uma pessoa ficar paraplégico, em definitivo, né? É um castigo severo, né? E aí, então, para finalizar essa argumentação que eu quero fazer com vocês, um outro caso também, que é muito comentado, tem gente que fala até hoje, né? Que virou filme, né? Virou filme, no filme, se eu não me engano, Chico Xavier, o nome do filme, né? A admissibilidade da carta psicografada como meio de prova no processo penal. Fiz questão de botar aqui, ó, tá o link aqui em cima, aqui, né, para que vocês possam acessar, quem quiser confirmar, né, conta a história do caso Maurício Garcês Henrique, certo? Acontecido na década de 70, né? É, o réu José Divino Nunes, está aqui tudo contado aqui, está aqui, ó. Aqui o link aqui embaixo, né, para quem quiser ler e acessar e se ler, eu não vou ler tudo, é muito grande. Mas o que aconteceu no caso concreto? No caso concreto, a carta psicografada explicou a cena do crime, né? A cena do crime é uma questão muito complexa, porque às vezes tu olha para a cena de um crime e tu não entende como é que foi a dinâmica do crime. É por isso que tem que fazer uma perícia, né? Vem os peritos para fazerem uma dinâmica. Um dos casos mais recentes, assim, que rendeu muito o assunto, foi o caso da Isabela Nardoni, né? Que o pai argumentava que a criança teria sido jogada do sexto andar por uma terceira pessoa, né, que não seria por ele, nem pela namorada dele, ou, né, a esposa dele. E aí foram feitas várias perícias e a gente não conseguia entender como é que aconteceu aquele crime. Assim acontece às vezes num acidente. Tu olha para um acidente, olha um pedaço do carro de um lado, um pedaço do carro de outro, um corpo jogado à distância, e tu não consegue entender como é que aconteceu aquele crime. Sim, tu não viu, tu não estava lá. Tu chega lá depois que o crime aconteceu. Bueno, e o que aconteceu nesse caso concreto aqui das cartas psicografadas?
Um espírita, no caso, né, fez a carta psicografada e supostamente incorporado ou trazendo uma mensagem do falecido, da vítima, né, de quem morreu, que era amigo do autor do crime, né? Eles eram amigos, certo? E aí a vítima entrou em contato então com esse espírita e mandou uma mensagem psicografada explicando o que teria acontecido na cena do crime. Tá? E aí quando ele fez isso, né, essa carta foi parar no judiciário. E aí alguém vai dizer assim, não, não, então quer dizer que carta psicografada vale como, né, como prova, né? Não, o que aconteceu, e eu fiz questão de destacar aqui, ó, nesses aspectos aqui que estão, né, destacados, é que a perícia, né, tá aqui, ó, os resultados periciais, incluindo a direção da bala, né, inexistindo qualquer contradição com a carta psicografada, ou seja, a carta psicografada explicou a cena do crime e a perícia não contestou, disse não, fecha, né? Agora nós entendemos como é que foi e foi acidental, né? A ideia seria essa, de que o disparo de um tiro, né, teria sido acidental, não foi proposital. E aí acabou absolvendo, né, a pessoa. Então é importante destacar para vocês que não é, eu posso acreditar, né? E aí agora eu vou fechar esse assunto, no caso, né? Fazendo exatamente essa aqui, ó. Nós temos então uma alegação de possessão demoníaca, a alegação divina, né, de que né, provavelmente o Deus interviu e aplicou uma pena muito mais severa do que qualquer juiz poderia aplicar. E agora uma carta psicografada, né, como meio de prova no processo penal, tá bem? Então, para mostrar para vocês o seguinte, então a grande questão é, as convicções religiosas, sejam demoníacas, sejam divinas, sejam espíritas, né, as convicções religiosas podem ser usadas como fonte do direito? Elas são admitidas como fonte formal do direito? Então eu já antecipo para vocês que não. E com um não bem redondo, porque não adiantou alegar isso aqui no tribunal, porque o cara não fez diferença nenhuma na argumentação, não adiantou falar isso no caso do maníaco do parque. Com todo respeito, não concordo com essa posição do juiz aqui, né, de achar que a pena foi cruel, né, que poderia ser uma pena cruel, porque não tem nada a ver o fato do acidente com o crime em si, né? Então, eu acho que ele misturou um pouquinho, mas também não vou entrar nessa discussão. O que eu quero dizer, e a carta psicografada só ganhou validade porque bateu com a perícia. Tá? Então, olha aqui, ó, tinha dados técnicos e resultados periciais que confirmaram a tese apresentada na carta psicografada. Se não tivesse essa perícia, a carta psicografada não faria nenhuma diferença, certo? Então, aqui, ó, sem nenhum contrassenso, inexistindo qualquer contradição, tudo casava perfeitamente, tá certo? Então, eu quero explicar para vocês. Por quê? Por uma razão muito simples. E agora vamos, então, responder a pergunta. O que é uma fonte formal? E a fonte formal, né, o primeiro contato que a gente tem dentro do direito, está lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Que diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então tá mostrando para ti o que tu pode usar. Não pode usar tudo. Não pode usar o que tu quiser. Não pode usar tuas convicções religiosas, por mais sinceras e mais convictas que elas sejam, não cabe argumentação espiritual ou de crença dentro de um tribunal, certo? Tu pode e deve usar o quê? Está dito aqui, ó, quando a lei, está dizendo a lei, tem que usar a lei. Mas se a lei for omissa, ou, como diz no artigo 140, a lei tem lacuna, ou tem uma obscuridade, e já antecipo para vocês, tem omissões, a lei se omite sim, a lei é obscura, a lei tem lacunas, a lei é dúbia, tu fica muitas vezes, e é por isso que existe a profissão de advogado, de operadores do direito, exatamente por isso, porque a lei não é bem feita sempre, né? É feita pelo legislativo, que nem sempre tem preparo para isso, e nós aqui embaixo, aqui os operadores do direito, temos que se virar, né? Interpretando
a legislação e às vezes a lei tem omissões. Bom, aí então a própria lei diz, bom, se não for possível aplicar a lei, porque não tem, ou porque é obscura, ou porque tem lacunas, o que a gente faz? Aplica a analogia, aplica os costumes e os princípios gerais de direito. É o que está dito aqui, no artigo 4º. Pois bem, então está aqui. Aí tem uma tabelinha com as 4 primeiras aqui: a lei, a analogia, o costume e os princípios. Tá certo? Isso aqui são o que está na legislação que a gente acabou de ver. Então, além destas, são reconhecidas também como fontes formais ou procedimentos de integração, já vou explicar aqui, tá? A fonte negocial, a jurisprudência e a doutrina. Não são citadas nos artigos acima referidos, pois são apenas formas diferentes de apresentação ou materialização das citadas na legislação. Não se tratam de outras fontes, mas apenas de formas diferentes de se apresentar as mesmas fontes anteriores. Então é o seguinte, aqui nós vamos então fazer, até para não ficar muito longo o vídeo, eu vou apresentar, né, aí mais detalhadamente, mais tranquilamente, essa tabela aqui e vamos fazer um comentário uma por uma, tá certo? Então vamos fazer uma pausa no vídeo para ele não ficar longo.